E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um Talks. Lembrando que o nosso programa ele vai ser quinzenal, então não fica preocupado se a gente não aparecer numa semana, não. A gente na outra vai aparecer com as novidades. Eu sou o João Paulo e novamente trouxe essa equipe maravilhosa, que é o Simão, que vai dar um oi pra gente, e o Leandro. Tudo bom, pessoal? Fala aí, João. Fala aí, pessoal. Tudo bem? E aí, pessoal? Então, Leandro, a gente está trazendo agora um novo assunto, que é aquela medida provisória que a gente já conversou, ela está sendo transformada em lei. Pessoal, tá aqui no card qual que a gente já falou, para vocês, qualquer dúvida se perderem. O Leandro vai explicar para a gente se tem alguma diferença quando a medida provisória está virando lei. Acredito que ela tem a mesma força, só que ela fica oficializada como lei, né, Leandro? Como é que é esse processo de uma medida provisória se tornar uma lei? Lembrando que quando a gente fala medida provisória é MP, viu, gente? Não é uma coisa diferente, não. E aí, Leandro, como é que é esse trâmite aí? Então, a medida provisória é um ato emanado pelo presidente, né, pelo Poder Executivo. Então, ela tem uma eficácia imediata de lei. Só que ela tem um prazo de duração. Ela pode durar até 120 dias. E aí, no meio desse tempo, o Congresso deve analisar essa medida. Caso ele não analise, a medida provisória ela deixa de existir, ela cai. E aí tem que ser visto como os efeitos dela. Mas... Leandro, a gente está falando de qual medida provisória mesmo? A 936. Beleza. E aí, a partir disso, o Congresso analisa. Ele vai para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados faz o texto, né, molda o texto. Se ela entender que aquele texto está correto, ela mantém, enfim, e encaminha para o Senado. O Senado aprovando, e aí ele pode votar também, ele pode alterar, mas aí volta para a Câmara e por aí vai. Mas ele, aprovando aquele texto, ele encaminha para o presidente, e o presidente, dentro de 15 dias, ele pode sancionar a lei, ele pode vetar ela totalmente, ou ele pode vetá-la parcialmente, tirando alguns artigos específicos. Ele não pode tirar parte do artigo, não. Ele tem que tirar o artigo que ele não concorde. Aí o funcionamento é esse. E ele pode adicionar um artigo, por exemplo, ou aí volta para o zero? Tipo, a gente tem que fazer uma nova solicitação, né? Tipo assim, o Estado tem que fazer uma nova solicitação. Não, ele só tem o poder ou de aprovar o projeto de lei que foi encaminhado pelo Congresso, ou de vetar ele totalmente ou parcialmente. A partir daí, havendo algum veto dele, o projeto volta para o Congresso para que eles avaliem para eles poderem avaliar se aquele veto ele procede ou não. Se proceder, a lei é publicada com aquele veto, ou seja, sem aquele artigo. Caso contrário, eles podem, o que chamam de, popularmente conhecido como derrubar o veto. E aí a lei é implementada da maneira que o Congresso entende como melhor. Beleza. Não é uma lista de supermercado, né? Que você troca um biscoito por um chocolate, né? Que tá mais barato. Você tem que fazer todo o trâmite. E como a gente tá falando de jornada, teve algumas coisas do sistema, né, Simão? Como é que foi a questão da jornada, suspensão? Na verdade, assim, desde quando começou a pandemia, né, o que a gente mais vem sofrendo acionamento aqui dentro do Tangerino, na área de CS, é quanto a redução de jornada, né, e salário em questão, e também quanto a suspensão de contrato. Eu queria até questionar junto ao Leandro se vai ter mudança, se vão se manter os mesmos prazos para suspensão e redução de jornada, Leandro. Essa pergunta é muito boa, Simão, porque o pessoal estava meio tenso aí com essa questão de vai renovar, não vai, né? Tava o pessoal preocupado como isso ia acontecer. Pelo texto que tem hoje, por esse projeto de lei que foi encaminhado pelo presidente, o benefício ele continua com os mesmos prazos. O benefício continua com os mesmos prazos, porque a redução proporcional do salário e da jornada e a suspensão, elas mantêm também os mesmos prazos, de 90 para redução e para suspensão 60 dias. E, em conjunto, 90. Esses prazos estão mantidos, está igual como está na medida provisória. O que acontece é que, pelo projeto de lei, o presidente ele pode, por meio de um decreto, estender essas medidas, né? Então, a gente tem que esperar o que o presidente vai falar, o que ele vai entender, se ele vai sancionar ou vetar,
mas você agora está transferindo para ele o poder de decidir se essas medidas vão ser prorrogadas ou não. É uma coisa bem legal, pessoal, que a gente tem que prestar atenção. Não é simplesmente porque tem uma suspensão ou uma redução que a gente tem que achar que é uma coisa boa para o nosso negócio, não. A gente tem que colocar no papel, porque toda alteração que a gente faz, uma redução de... Sempre que a gente fala redução de salário e jornada, é a mesma coisa, que você não pode trabalhar menos e receber menos. Então, são coisas que estão juntas. Que a gente mesmo fazendo uma redução na sua folha mensal, por exemplo, de 2 meses, eu vou suspender o contrato desse cara. 2 meses. Então, eu vou fazer essa economia durante 2 meses. A gente tem que lembrar que após a suspensão, esse funcionário tem uma estabilidade. Então, por exemplo, a estabilidade quer dizer o quê? Eu não posso demitir esse funcionário durante determinado período de tempo. Isso é uma coisa boa? Para funcionários bons, sim. Para funcionários ruins, não, porque ele está impossibilitado de ser demitido, mesmo não fazendo as suas funções. Então, por exemplo, se você está, mesmo a medida provisória, tendo o objetivo da gente não mandar pessoas embora, não fazer demissões em massa, algumas situações, é meio chato que eu vou falar, é melhor você mandar o cara embora do que você entrar numa questão de suspensão ou até de uma redução, porque você vai colocar o seu problema mais para frente e a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar e você vai ter uma conta maior para pagar. Eu sempre gosto muito de falar, de trazer exemplo esportivo, porque eu acho que é mais fácil de entender. É a mesma coisa de você ter um jogador lá que só tá dando problema e um dia você querer que ele resolva seu problema. Ele não vai resolver. Então, às vezes é melhor você demitir, trocar ele. Os atleticanos, os cruzeiros já devem estar pensando num exemplo que vocês estão pensando. É melhor mandar ele embora e trazer outro do que ficar insistindo no erro. Agora, não estou falando para mandar ninguém embora. Coloca no papel que a gente tem que entender que uma demissão, às vezes, de uma pessoa que não está produzindo, ela evita que você faça a redução de jornada de alguém que está cumprindo uma produtividade excelente. A gente não está prejudicando os melhores, a gente está colocando os piores no lugar que eles devem estar e os melhores se mantendo a mesma base, sem redução e sem jornada, tratando pessoas com resultados diferentes de forma diferente. Obviamente dentro da lei, né? Você não pode ser o queridinho e o ruim, sempre dentro dos cuidados. E quando eu falo de tratar pessoas diferentes, a redução também entra nas grávidas, ô Leandro? Ou não pode mexer com as funcionárias grávidas no momento? Então, para as grávidas, a medida provisória ela não falava especificamente para elas, né? Só que agora, com o projeto de lei, você tem normas específicas para elas. Então, quando você olha lá nas disposições comuns entre suspensão e redução, elas têm um período a mais de estabilidade, né? Então, as gestantes elas podem ficar mais tempo dentro desse período de estabilidade. Lógico, tem estabilidade da gestante, enfim. E outra coisa interessante que esse projeto de lei está trazendo também é o fato de, vamos supor, houve a suspensão do contrato, ou redução, ou seja, por um período de 2 meses. A gestante está lá com o contrato dela suspenso ou reduzido. Se acontecer no meio desse período algum fato gerador que permita ela receber o auxílio maternidade, ela avisa o empregador, ela tem que informar o empregador e o empregador de imediato tem que informar o Ministério da Economia para que ela possa receber o auxílio maternidade a partir dali, né? Não tem que esperar o período passar para ela poder pensar nisso. Não, começa a receber a partir dali e ela vai receber integralmente como antes ela recebia. Não tem nada com relação à redução. Ela vai receber como ela recebia normalmente. Então, beleza. Simão, eu posso ter me perdido aqui. A gente teve um aumento na redução e no tempo de suspensão de jornada, correto? Correto. E isso teve alguma alteração nas práticas que vocês já estão utilizando no sistema? Ou você percebeu que as pessoas já estão preocupadas com isso? Se tem uma data limite? Como é que está aí essa questão agora no operacional para a gente sempre ter uma folha de pagamento top? João, o Tangerino em si, ele se adequa muito bem até a questão de poder prorrogar esse prazo de suspensão ou se não, até mesmo de redução. Basta o administrador, né, quem toma conta da ferramenta na empresa, estar sempre atento aos prazos de lançamento e de relançamento, caso seja necessário. Tendo em vista, né, que
o encaminhamento dessas informações de forma errônea por E-Social pode acarretar em algum tipo de multa e punição para a empresa. Então é sempre bom estar muito atento quanto aos lançamentos, prazos e sempre observando essas atualizações que a gente tem aí por parte do governo. Vocês estão percebendo que um simples ato de um sistema, você pode trazer uma multa para a empresa. Lembrando que o E-Social, ele é a unificação de todas, né? O objetivo é unir todas as obrigações acessórias e ele vai ser alterado futuramente, mas enquanto ele não temos o seu substituto, eu acho que vai mudar só o nome, mas enquanto a gente não tem um substituto, a gente continua seguindo todos os lançamentos conforme a gente já faz mensalmente, beleza? Por isso é importante ter uma ferramenta 100% assertiva. Eu não quero ser o advogado do diabo, mas eu falei sobre demissão lá no início. Eu vi algumas empresas, elas utilizaram esse momento de pandemia para fazer demissões em massa. Eles entenderam que não teria como a redução de jornada não seria uma boa saída. A única saída deles seria a demissão. Mas uma demissão a gente sabe que é um processo caro, porque você tem que pagar todos os encargos trabalhistas, sociais. Então eles não tinham receita para isso. Logo, o brasileiro sempre consegue achar algumas brechinhas na lei para entender, por exemplo, não, eu estou mandando embora porque eu não estou tendo produção, não estou tendo, por exemplo, um restaurante, uma construtora, etc. Vamos pegar um exemplo de um restaurante que é mais fácil. Ele está fechado, ninguém está comendo, como é que eu vou pagar os meus funcionários? Existe uma brecha na lei que a gente pode trazer este prejuízo para o Estado, porque, por exemplo, eu não queria estar mandando embora. Eu estou mandando embora porque o Estado colocou uma lei de isolamento que ninguém pode entrar no meu estabelecimento. Logo, eu não estou preparado para isso. Então, isso não é minha responsabilidade com a quitação das verbas trabalhistas. Isso existe? Isso tem um nome? Ou isso era uma possibilidade no passado que agora está melhor regulamentada com esse novo desdobramento da medida provisória? Essa pergunta é boa, João, porque existia uma tese de que, como eu estou sendo impedido da minha empresa funcionar, né, existe ainda, está lá à disposição no 486 da CLT, no artigo 486, que fala sobre a possibilidade do governo, do município, do estado, enfim, quitar algumas verbas relativas a essa relação trabalhista com o empregador, do empregado e empregador. Só que nesse caso, assim, eu entendo, antes mesmo de vir o projeto de lei agora, que fala melhor sobre isso, eu já entendia que não valia aplicar essa tese, é uma tese bem frágil, né, onde, por causa da pandemia, as empresas não estão funcionando. Existe esse dispositivo, mas aí com esse projeto de lei agora, né, tem um artigo específico nele que fala que não se aplica a essa questão, essa possibilidade que tem na CLT, né, que é o chamado fato do príncipe, que é onde a administração pública exerce o poder dela para preservar o bem-estar público, e, em função disso, acaba impedindo a atividade de algumas empresas, né? Então, fica mais claro isso agora, né? Passando para outra questão da rescisão, eu percebi que, normalmente, quando você manda uma pessoa embora, a gente faz um aviso prévio. Então, esse aviso prévio ele pode ser indenizado, como ele pode ser trabalhado. O que isso quer dizer? O Simão vai me mandar embora, ele vai fazer minha demissão e vai falar: João, você já está trabalhando aqui há 2 anos, então você vai ter o aviso trabalhado, você vai treinar a próxima pessoa que vai entrar aqui. Então, eu teria, em tese, 36 dias de aviso prévio. Por quê? Porque para cada 1 ano que passa que eu estou na empresa, eu ganho mais 3 dias de aviso prévio. Mas, normalmente, o aviso trabalhado, se você quiser pegar por base, é 30 dias e um salário. Lembrando que depende da quantidade de anos. Agora, feito isso, o meu aviso, eu vou ou trabalhar ele e receber ele em folha, ou eu vou receber ele de forma indenizada. Quando eu vou receber ele de forma indenizada, eu vou receber 36 dias de salário na minha rescisão. Beleza. Agora eu estava vendo essa lei e primeiro eu vou querer passar para o Simão e depois eu vou pedir que depois que o Simão terminar você responde, tá, Leandro? O aviso prévio, ele tem, como é que eu posso explicar?
ele é uma informação que o empregado ou a empresa faz para outra parte quando ela está indo embora, para dar um aviso, tipo, não ir comprar um cigarro e nunca mais voltar. Ó, tá indo embora por causa disso, disso e disso. Ou a empresa fala, ó, não precisamos mais de você, você vai... Se a gente está te preparando para você seguir sua vida sem a gente. Simão, quando eu estou com um funcionário que eu estou demitindo no sistema, existe essa diferença de aviso prévio ou aviso indenizado? Ou, por exemplo, quando ele está de aviso indenizado, ele continua fazendo a marcação normal e depois o funcionário coloca a demissão quando ele vai embora? E depois disso, Simão, Leandro, eu queria que você me respondesse que com essa lei parece que o aviso prévio não vai ser mais obrigatório, né? Aí eu queria que primeiro o Simão me respondesse e depois o Leandro me respondesse, combinado? Quanto ao Tangerino, a questão do aviso prévio trabalhado ou indenizado, o Tangerino compreende de ambas as formas, né? O trabalhado tem como o colaborador trabalhar durante esse período de aviso prévio, batendo o ponto dele. Aí tem aquela opção de redução de jornada, né? Durante alguns dias do aviso prévio para ele poder buscar uma outra oportunidade. O Tangerino também compreende essa sistemática. E quanto ao aviso prévio indenizado, o próprio empregador ele tem a opção de estar gerando ali aquele tempo como indenizado, sem que o colaborador precise bater o ponto e não gere nenhum tipo de obrigação para o colaborador após o desligamento de forma indenizada, né? Então, assim, o Tangerino em si, observando os prazos, as escalas e tudo que tem que ser observado nesse sentido, ele compreende ambas as situações. E agora, só para finalizar, pessoal, o aviso prévio, a gente tem que lembrar que mesmo você estando de aviso prévio, você não está de férias da empresa, não. Você tem as mesmas obrigações que você deveria fazer mesmo antes do aviso. É chato trabalhar com aviso prévio? Eu nunca passei por isso, mas deve ser chato. Você está num lugar que está te mandando embora, né? Mas você tem que seguir as mesmas obrigações, porque você pode tomar uma justa causa, você pode perder seu aviso, dentre outras coisas. Tem que manter os seus horários, respeitar os seus chefes, não levar atestados falsos, né? Ser uma pessoa normal, né? Fazer sempre o correto mesmo nesse período. E aí, Leandro, houve essa suspensão mesmo com essa lei da necessidade do aviso prévio? Agora, nesse projeto de lei, tem uma previsão que fala que o aviso prévio ele pode ser eliminado, mas aí é importante ressaltar que ele tem que ser eliminado em comum acordo, né? As duas partes devem conversar entre elas e entender, olha, não preciso de aviso prévio, enfim, e não utilizar esse recurso, né? Então, pessoal, a gente conseguiu fazer um grande panorama hoje, a gente pegou os principais desdobramentos da medida provisória, tá aqui de novo no card para você poder entrar nela, que a gente conversou sobre ela inicialmente. Agora a gente está colocando só mais alguns detalhes, né, que foram alterados. Eu queria agradecer muito a participação hoje do Simão e do Leandro, e eu queria fazer hoje um negócio diferente. E aí, Simão, eu já falei demais. Hoje quem vai fazer o fechamento do vídeo é você. Então, turma, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também marcar o sininho para ter as notificações dos novos vídeos que a gente vai estar subindo aí para a plataforma. Aproveitando, coloca as dúvidas, os seus comentários sobre o vídeo, qualquer outra opção de assunto que vocês quiserem, coloca lá para a gente. E estaremos aqui para poder falar sobre isso. Pessoal, não se esqueça também de curtir todas as nossas redes sociais. Pode colocar a dúvida lá no LinkedIn, no Instagram. O importante é a gente ter esse contato com vocês para a gente estar sempre podendo ajudar cada vez mais. Então, como eu falei no início do vídeo, o Talks ele é quinzenal. Até na outra semana eu encontro vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.